Really don't mind if you sit this one out. Olá a todos e bem-vindos ao meu feudo. Meu nome é Fabrício Vaz Nunes e eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o estilo românico, que é um dos grandes estilos da Idade Média europeia. Trata-se de um estilo que se desenvolve principalmente entre o século X e o século XII depois de Cristo e que reflete, que expressa então todo esse conjunto de pensamentos, toda essa cultura ligada a uma sociedade feudal, a essa sociedade mediada então pela presença da nobreza, do exército e do campesinato, né? Esses três estamentos que formam então a base da estrutura da sociedade medieval, na sua expressão feudalista. O que nos resta da cultura material desse tempo é fundamentalmente ligado à arte religiosa, com as suas grandes igrejas de pedra que foram descritas por um historiador da arte como um grande monstro agachado. A arte do românico, na sua arquitetura, vai formar essas estruturas sólidas, com grossas paredes, como se elas se defendessem do mundo externo, criando esse ambiente, que é um ambiente tanto de proteção, quanto também que traz consigo elementos da arquitetura bélica, fazendo ideia, então, dessa concepção da igreja como sendo a fortaleza de Deus. Nos elementos decorativos nós vamos ver também a presença, é claro, muito forte da religião, mas também elementos que de certa forma escapam a esse registro. Elementos que eram inclusive criticados pelos próprios religiosos, que viam nessas fantasias desregradas elementos que poderiam distrair a fé dos cristãos, a fé dos religiosos. Então a Idade Média, ela não se configura apenas como uma época ligada à igreja, mas dentro do seio da própria igreja nós vamos ver a penetração de outras tendências que não estão exatamente submetidas exclusivamente ao domínio religioso, mas incorporam assim elementos que são provindos de culturas mais antigas, assim como de culturas que são exteriores a esse contexto religioso e mesmo ao contexto europeu. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. A arte românica, então, vai ser o estilo dominante na Europa Ocidental durante os séculos X ao XII, com extensões em alguns locais até o século XIII. E vai se instituir como esse estilo mais homogêneo, né, que vai penetrar então toda a Europa Ocidental e está especificamente ligado à Idade Média depois da formação do sistema feudal. Então ele é o primeiro grande estilo artístico internacional da Baixa Idade Média, que é esse período compreendido convencionalmente entre os séculos XI até o século XV, e vai ser sucedido depois pelo estilo gótico. O estilo românico está muito mais ligado a uma Idade Média ainda mais rural, que assiste a um lento renascimento das cidades e a um lento desenvolvimento do comércio, que vai culminar depois na Idade Média dita urbana, a partir do século XIII até o século XV, em que vai ser predominante o estilo gótico. O universo político desse período será marcado pelas relações de vassalagem. Então, os duques são vassalos do rei, do imperador ou do papa. Os marqueses, por sua vez, são vassalos dos duques. Isso vai gerando toda uma escala hierárquica. Então, a gente tem uma descentralização e uma hierarquização do poder. Isso se liga também ao feudalismo, que se caracteriza pelas relações de servidão entre os servos e os senhores feudais, de maneira que os servos eles não são proprietários da terra, eles estão ligados, eles estão presos à terra do seu senhor e eles pagam parcelas da sua produção rural de variadas formas. Às vezes é uma parcela da produção da terra em si, às vezes o servo trabalha alguns dias da semana na sua terra para sua subsistência e outros dias da semana trabalha nas terras do senhor. Então há diferentes arranjos econômicos nessas relações de servidão. A nível demográfico, vai acontecer um lento crescimento proporcionado por melhorias na tecnologia agrária.
principalmente com a introdução do arado puxado por bois, e também melhorias proporcionadas na segurança. Então, as invasões e toda a instabilidade política do primeiro milênio vão diminuir nessa época por conta da atribuição do poder aos chamados belatores, ou seja, a classe superior, a classe da nobreza que estava ligada ao exército. Era uma classe, portanto, que formava os cavaleiros, né, que defendiam, então, as terras contra as invasões e as instabilidades que dominaram o período do primeiro milênio depois de Cristo na Europa Ocidental. Nesse período também o cristianismo vai se instaurar como a religião dominante, porém, há também elementos pagãos que aparecem mesclados a essa religião dominante. Esses elementos pagãos às vezes aparecem também em dimensões que serão relegadas à condição de bruxaria e que vão também alimentar o surgimento das heresias nos séculos a seguir. A época dominada pelo gótico, do século XIII até o século XV, é uma época em que vão se desenvolver várias heresias, que são interpretações não ortodoxas, né, interpretações da fé cristã que são diferentes da interpretação oficial da Igreja. Nessa época pode-se falar de um monopólio cultural da Igreja, porém é um monopólio relativo, um monopólio no que tange a cultura material e a cultura escrita, as construções em pedra, a escultura monumental e também as iluminuras, os textos que eram escritos, tudo isso acontecia sob o contexto eclesiástico. Mas havia também uma cultura popular laica da qual a maior parte foi perdida, porque ela não se configurava em formas materiais duráveis, elas não eram escritas em livros, não havia uma escultura monumental feita em pedra de caráter exatamente popular. É preciso matizar essa posição da igreja, porque também a igreja não se comportava como um todo uniforme, ela não era monolítica. É uma instituição formada por milhares de indivíduos, né? E nessa variedade, portanto, ela incluía as mais diversas tendências de pensamento. A economia é uma economia fechada, com pouca ou nenhuma produção de excedentes e sem a produção de lucro. A maior parte da produção era destinada ao consumo local. Porém, o comércio vai apresentar um lento desenvolvimento constante, né? Embora muito devagar, entre os séculos XI e o século XIII. Note-se que o poder econômico e, portanto, também político, pelo menos até certo ponto, estará ligado à terra. Desde Carlos Magno, as investiduras de nobreza, ou seja, as nomeações de quem que são os condes, barões e outras figuras da nobreza, elas são acompanhadas da doação de terras. Então, um nobre tornava-se vassalo do imperador e ganhava com isso uma propriedade territorial. E esse nobre, por sua vez, ele podia investir outros nobres inferiores na hierarquia, que também receberiam, então, partes dessas propriedades. Esse processo, ao longo do tempo, vai tender a uma grande descentralização do poder político. A sociedade românica é uma sociedade essencialmente conservadora. A tecnologia vai se desenvolver de maneira lenta, principalmente nos mosteiros, onde vão se desenvolver os saberes letrados e a ciência. O novo, no entanto, é desvalorizado. Assim, na discussão científica ou teológica, os monges que estão escrevendo vão sempre se referir, em primeiro lugar, a auctoritas, ou seja, as autoridades no assunto, aqueles que escreveram antes deles. É uma época também em que não se valoriza a originalidade, né? No contexto artístico não existe essa noção de que o novo é bom, que o novo é interessante. E o mundo românico também é um mundo predominantemente agrário, com exceções, no entanto, como por exemplo na Itália, onde as cidades jamais sofreram um esvaziamento completo. Mas é, no geral, um mundo com pouco dinamismo econômico e social. As abadias e os monastérios vão se tornar os grandes centros da vida intelectual e da produção artística. Vai surgir também a importantíssima abadia de Cluny, que será criada por Guilherme de Aquitânia em 910. Essa abadia de Cluny pregava um retorno à regra criada por São Bento no século VII. Essa regra era baseada na ideia do trabalho e da oração, através do ditado ora et labora, né? Reza e trabalha. O trabalho, assim, é uma espécie de oração.
Essa abadia de Cluny vai gerar várias abadias menores que estão a elas submetidas, que vão formar a ordem cluniacense, que será uma ordem extremamente rica e poderosa em todo o período românico. O crescimento da igreja e a melhoria gradual das condições econômicas vão proporcionar a multiplicação das construções eclesiásticas. Isso vai levar um frade chamado Raoul Glaber, que viveu entre 985 e 1047, a afirmar que a Europa se cobriu de um manto branco de igrejas. É importante observar que Glaber também foi o primeiro a descrever o diabo, que é um elemento que aparece com muita frequência na escultura monumental, nos tímpanos, nas representações do inferno. E há nessa arte religiosa que aparece nos mosteiros uma grande importância dada ao pós-morte. O período românico vai passar por um processo em que a gente observa um culto da morte. As igrejas são erigidas sobre os túmulos de santos e são também local de guarda das relíquias. As relíquias são partes reais de corpos de santos que são objeto de veneração. Então, vai acontecer toda uma prática de peregrinação para visitar essas relíquias e uma prática também do comércio de relíquias, o que vai gerar também o surgimento de todo um mercado ligado a esses objetos sagrados, com a consequente criação também de inúmeras falsificações. No romance O Nome da Rosa, escrito pelo grande medievalista Umberto Eco, o protagonista tem um momento em que ele fala que se todas as partes reais da cruz que são vendidas por aí fossem efetivamente reais, o Cristo teria sido crucificado não em uma cruz, mas em uma floresta inteira. Como eu mencionei antes, as relíquias também são um grande motivo para as viagens de peregrinação. Então, grupos de indivíduos eles se uniam para realizar viagens em visita a essas relíquias. Toda essa movimentação, esse dinamismo ainda incipiente, mas muito importante para essa ideia das viagens de peregrinação, vai se misturar também com rotas de comércio, com processos de troca, de comunicação. E ao longo dessas rotas vão surgindo as chamadas igrejas de peregrinação, que recebiam esses fiéis. E assim como feiras de comércio que vão dando origem a várias cidades. A arquitetura religiosa do período, então, ela vai ser chamada de românica a partir do século XIX, e isso por causa dos elementos da arquitetura romana que foram reaproveitados, recebendo, porém, inovações e novos tratamentos, dentro dos quais é muito importante a grande influência da cultura bárbara. É importante, então, não confundir o estilo românico medieval com a arte romana do passado clássico. Outro fator histórico muito importante desse período são as cruzadas, que vão ser vários movimentos de reconquista da terra sagrada, de Jerusalém, que vão acontecer desde 1096. As cruzadas vão fazer confundir diversos elementos culturais da Alta Idade Média, porque essas viagens elas eram entendidas também como peregrinação, como penitência, como chance de obter fortuna e glória. Elas funcionavam também como processos para a abertura de rotas comerciais e resolviam também fatores políticos internos à Europa feudal. Havia, é claro, o fator religioso da reconquista de Jerusalém e também a oportunidade e a chance de se obter relíquias, ou simplesmente a possibilidade de aventura, a ideia do heroísmo e assim por diante. Então, as cruzadas elas se configuram não como uma única intenção, mas como um fenômeno histórico que agregava as mais diferentes intenções, os mais diferentes objetivos por parte dos indivíduos que participaram dessas cruzadas. Essa é a igreja de São Pantaleão em Colônia, na Alemanha, que foi consagrada em 980 d.C. E nessa igreja a gente pode ver várias das características mais claras da arquitetura românica. Em primeiro lugar, note-se a repetição desse elemento arquitetônico que é o arco pleno. Então temos o arco da portada, o arco das janelas, o arco dessas pequenas aberturas aqui em cima, que vai se repetindo de maneira rítmica em todos os elementos da fachada e da construção em geral. Vamos lembrar que o arco é o elemento que gera todas as formas da arquitetura romana.
Por isso, entre outros fatores, essa arquitetura medieval será chamada de românica, porque ela incorpora esses elementos originários da arquitetura romana. Os arcos se repetem também em decorações de superfície, como são esses arquetes, ou seja, esses pequenos arcos menores que vão aparecer na superfície, então, e que não têm uma função estrutural. Outro aspecto que é notável na arquitetura românica é o seu uso de formas geométricas simples, o quadrado, o círculo, representado então através do arco, o triângulo. E outro aspecto muito importante é o seu uso de elementos da arquitetura militar. Essas pequenas janelas, que são quase como pequenas fendas, elas são chamadas de seteiras. A seteira é esse elemento arquitetônico da arquitetura bélica, e assim é chamado porque da parte interior é possível colocar um soldado usando um arco e flecha que dispara flechas, ou seja, setas a partir desse local. Como as paredes são sempre muito grossas, e essa é outra característica do românico, essa robustez na construção, por dentro essas aberturas elas são bem maiores e elas vão ficando menores até chegar nesse pequeno buraquinho. E daqui de cima é possível observar toda a região ao redor, é possível fazer mira e acertar os inimigos lá fora, e para quem está do lado de fora é muito difícil acertar essa pequena abertura, ainda mais a distância por conta da altura. O estilo românico ele usa então essas formas geométricas que vão sendo articuladas de variadas maneiras. A igreja de São Miguel de Hildesheim mostra como nós temos uma articulação dos corpos arquitetônicos, mostrando aqui a nave central, essa nave lateral e torres que são colocadas nesses transeptos que aparecem, em primeiro lugar, na entrada, nessa região chamada de nártex, que é uma espécie de hall de entrada da igreja, e também no transepto, que, em termos da planta, cria uma cruz em contraposição perpendicular com o corpo principal da igreja, com a nave principal. A igreja de São Miguel de Hildesheim mostra também no seu interior o uso de maneira muito extensiva de todos os elementos em arco, e veja-se que usa-se aqui o arco com aduelas alternadas. As aduelas são cada uma dessas pedras que formam os arcos, e se diz que elas são alternadas porque elas têm cores diferentes. Isso já era empregado, por exemplo, na Capela Palatina de Carlos Magno, que, de certa forma, traz consigo os primeiros elementos da arquitetura românica. Essa igreja ela é muito interessante porque ela tem um dos tetos pintados mais antigos que ainda sobreviveram. Geralmente, nas igrejas românicas, teremos uma abóbada de berço. Porém, uma abóbada é um elemento muito mais difícil de se construir. Nesse caso, nós temos então um teto um pouco mais simples, feito de madeira, que é ricamente pintado e que mostra então também a influência da iluminura sobre a decoração das igrejas. Então, essas pinturas aqui elas são muito parecidas com as iluminuras dos livros, incorporando ornamentos de origem clássica, que são essas formas aqui fitomórficas, ou seja, em formas de planta. Temos o Cristo em majestade, o Cristo sentado no trono, a Virgem Maria e vários outros santos ao redor. Toda essa segmentação do espaço, essa divisão, o uso também das cores berrantes, das cores muito fortes, coloca em diálogo direto a decoração arquitetônica com a iluminura. E isso será visto também na parte escultórica, na parte da representação tridimensional. É o caso das portas de Bernhard, assim chamadas por conta do abade dessa igreja, o abade de Hildesheim, e que vai mandar fazer então essa bela obra, que são relevos em bronze que formam essas portas. Essas portas elas vão conter então em cada um dos quadrados episódios bíblicos, sendo que de um lado há episódios do Antigo Testamento e de outro lado episódios do Novo Testamento. Essa prática de criar relações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela é uma prática extremamente importante dentro da concepção, dentro do pensamento teológico desse período.
Então temos aqui, por exemplo, a criação de Eva, temos Adão dormindo e Deus retirando a costela da qual será criada Eva. Aqui ele apresenta Adão a Eva e temos aqui toda a história do pecado original, com Eva pegando a maçã e depois eles cometendo o crime, né, a desobediência que será então motivada pela intervenção da serpente. Do outro lado temos elementos que são ligados então à vida do Cristo, começando aqui embaixo, né, com esse elemento que é a visitação dos pastores, aqui a natividade, a anunciação lá embaixo, a apresentação no templo, nesse local aqui, Cristo sendo levado a Pilatos, a crucificação e outros elementos ligados a toda a narrativa cristológica. Observando mais de perto, podemos ver, por exemplo, aqui as cenas do Gênesis. E vejam como a plástica românica, ela perde toda a relação com a escultura clássica. Trata-se de uma nova plasticidade em que há, de maneira muito clara, a influência da iluminura, como se vê, por exemplo, nas vestes de Deus. Aqui é um momento em que Deus vem julgar Adão e Eva, porque eles cometeram o pecado original, e a sua roupa, vejam que ela é feita de linhas, né, e quase sem nenhuma articulação propriamente tridimensional. Há uma tridimensionalidade bastante esquemática. Deus aponta para Adão, Adão, consciente do seu erro, aponta para Eva e coloca a culpa nela, e Eva coloca a culpa na cobra. Aqui temos então a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, né, da onde veio o fruto proibido. É interessante que a cobra em si aparece dotada de patas. E um dos seus castigos será que a serpente perderá essas patas e será obrigada a rastejar com o ventre sobre o chão. Vejam que esses gestos todos, né, essas atitudes, colocam todas essas figuras em diálogo. A arte românica é uma arte essencialmente narrativa e as funções, então, dos personagens que estão sendo desempenhadas na imagem são muito mais importantes do que a sua configuração física dentro de um modo naturalista. Trata-se de transmitir uma ideia muito mais do que repetir uma determinada noção de realidade. É muito expressiva, por exemplo, a forma como os reis magos chegam até o Cristo, que é aqui, então, segurado nos braços da sua mãe, a Virgem Maria. Vejam que há também a estrela e há uma muralha de uma cidade por trás. E todas as atitudes e a expressão corporal dos personagens coloca elas num intenso e vívido diálogo. Essa, por exemplo, é a cena em que Cristo é levado a Pilatos. Interessante perceber como também as proporções aqui são um pouco diferentes, o que mostra que, na verdade, vários artistas trabalharam na execução dessa obra, o que aponta para outro aspecto importante do românico. A maior parte das obras é absolutamente anônima. Então, uma ou outra vez nós veremos referências a autores, mas isso será efetivamente uma minoria. Cristo é levado pelos soldados, então, Pilates. Interessante que os soldados aqui não estão com roupas romanas, mas sim com roupas medievais. E Pilatos aparece como rei dentro de um palácio, de um castelo, e ele é diretamente influenciado por essa figura aqui, que é uma figura diabólica. Começa a surgir, então, essa intrincada e importante mitologia do diabo, que é um personagem muito importante no românico e que, curiosamente, não era um personagem muito comum nas narrativas cristãs, na imagética cristã, até o período românico. É a partir do românico que a narrativa do diabo e do inferno vai se tornar mais importante, mais pertinente em termos culturais. Também na França veremos um grande desenvolvimento das obras do românico. É o caso da igreja de Notre-Dame-la-Grande, em Poitiers. Poitiers é um local importante porque foi em Poitiers que Carlos Martello, o avô de Carlos Magno, suspendeu a invasão islâmica na Europa. E nesse local teremos essa igreja consagrada em 1086, a qual cabe muito bem a descrição dada por um historiador da arte francês chamado Élie Faure, que disse que a igreja românica é um monstro agachado. Aqui temos então essa forma bastante robusta, uma forma mais larga do que alta, que é um elemento muito forte no românico.
toda organizada na sua fachada através desses arcos que vão se repetindo. Então, nas portadas, principalmente nessa portada frontal, central, teremos as arquivoltas, ou seja, as voltas que vão se repetindo concentricamente. Em cima temos ainda um arco maior e uma janela com o vitral. O vitral será um elemento muito mais comum no gótico, mas ele já aparece em alguns casos do românico. Todo esse conjunto arquitetônico é vastamente povoado de muitas figuras que são referentes então a figuras de santos e também a narrativa bíblica. É interessante observar como se articulam os mais diferentes momentos das narrativas bíblicas e nessa própria articulação isso vai gerando uma série de outros sentidos. Então temos aqui, por exemplo, Adão e Eva, depois temos a figura de Nabucodonosor, que é um personagem importante porque ele é que será o responsável pelo cativeiro dos judeus na Babilônia. Depois temos os profetas Daniel, Moisés, Isaías e Jeremias, cada um deles segurando rolos ou códices que fazem uma referência velada, então, aos 4 evangelistas, como se eles fossem prefigurações dos evangelistas. E vejam que eles fazem, então, a predição da vinda de Cristo, e aqui temos o anjo da Anunciação. Na imagem não está aparecendo, mas tem a Virgem Maria do lado aqui, recebendo a notícia de que ela será a mãe do Deus encarnado, a mãe de Cristo. Outros aspectos, no entanto, que estão presentes nessa igreja, eles não têm uma relação direta com a narrativa bíblica. Então, toda a decoração do românico será povoada de animais fantásticos, de figuras absurdas que tendem ao monstruoso, ao risível, que vão mostrando então essa dimensão incrivelmente criativa desses bestiários que vão se desenvolvendo na pedra. Na igreja românica, como disse um certo autor, os artistas colocam tudo aquilo que eles sabem e tudo aquilo que eles conhecem. Então, a arte românica vai articular os mais variados conteúdos, tanto aqueles que pertencem diretamente à religião, como aqueles que vêm de outras origens. Um outro bom exemplo da arquitetura românica é a abadia de Santa Maria Laar, que fica próxima à cidadezinha de Andernach, na Alemanha, construída entre os séculos XI e XII. Vejam como aqui vai se utilizar então do arco como um elemento de superfície, inclusive usando as diferentes cores de pedra que animam todas as grandes superfícies murais e geométricas do conjunto. Essa seção que nós vemos aqui é chamada de nártex, e é por aqui que vão ter uma série de decorações nos capitéis, como esses bem elaborados diabretes, que são atribuídos a um indivíduo cujo nome não se conhece, mas que nós chamamos de Mestre de Maria Laar, que é o nome da igreja, e essas obras seriam entre 1190 e 1220. Então temos aqui envolvidos por esses ornamentos fitomórficos as figuras, por exemplo, de um diabinho que está aqui sentado. Vejam que ele tem um pé de cabra, né? Então ele faz referência, ele emprega esse elemento do passado clássico, que era a figuração do sátiro, e agora ele se torna um diabo, e ele está escrevendo aqui os pecados de cada uma das pessoas. Temos figuras animalescas que misturam diferentes partes de animais, como o caso desse pássaro com cara de cachorro ou de lobo. E temos outros animais que se contorcem por todos os lados. Essas figurações que às vezes tendem ao absurdo e são comumente risíveis, estranhas e às vezes assustadoras, incorporam também figuras animalescas que engolem figuras humanas. É o caso dessa figura que a gente identifica mais ou menos como um pássaro que está engolindo essa pessoa aqui, do qual vemos as suas nádegas expostas. A criatividade românica na criação desses elementos fantásticos é, portanto, ilimitada. Também ao mestre de Maria Laar são atribuídos esses grüne Männer, ou seja, os homens verdes, homens plantas, que aparecem afrontados e que se conformam, de certa forma, geometricamente, à estrutura do capitel. Então, a arte românica, na arquitetura, ela é bastante geométrica, e também na escultura é como se as figuras ficassem presas, constrangidas dentro de determinados moldes geométricos.
Isso não é concebido pelos escultores como uma limitação, mas sim como uma indicação estilística, de maneira que as formas elas vão sendo expressivamente deformadas para se conformarem a essas estruturas de ordem geométrica. A robusta Basílica de Saint-Sernin, em Toulouse, foi uma importante igreja de peregrinação. Nós vemos aqui toda essa robustez na construção românica, com os contrafortes, que são esses elementos, né, que seguram as cúpulas, as abóbadas interiores, e que no gótico serão substituídas pelos arcobotantes, que são muito mais leves. E vejam que essa conformação robusta aparece também nos tímpanos, nas obras esculturais. Chamamos de tímpano esse elemento representativo, né, essa parte da arquitetura que fica em cima de uma porta, em formato de meia-lua, portanto. E temos aqui uma representação da ascensão de Cristo. Vê-se, então, o Cristo sendo levantado por 2 anjos e vários anjos ao redor em atitudes de louvação. Veja-se como as formas são todas muito estilizadas. As linhas do vestimenta são totalmente artificiais. Embaixo elas se configuram como se fossem linhas geométricas com esses ângulos agudos, exatamente como acontece na iluminura. Embaixo dessa cena celestial temos a figura dos apóstolos. Então a gente pode contar aqui 2 anjos e também os 12 apóstolos, todos eles olhando para cima e todos eles em movimentação. De maneira que temos pernas dobradas umas sobre a outra desses apóstolos que meio que sutilmente dançam e todos olham para cima e quase todos seguram Bíblias na mão porque eles são os portadores da palavra de Cristo. Eles são os portadores dessa cultura teológica, dessa cultura religiosa que está essencialmente ligada ao livro. As esculturas de Saint-Sernin são caracterizadas por essa figuração curva, arredondada, como é o caso dessa curiosa representação do rei Davi com um instrumento musical, porque parte da mitologia, da história bíblica do rei Davi, diz que ele era capaz de acalmar as feras com a sua música. O escultor toma isso, então, como um tema para essa composição, em que vemos a figura do rei coroado. Note-se como a barba dele é toda formada de elementos arredondados, a roupa, a veste, feita dessas linhas concêntricas, geométricas, de grande elegância. E ele tem em volta de si 2 leões que estão então sendo domados, acalmados pela sua música celestial. Outras figurações remetem à dimensão do diabólico, do herético. É o caso dessa representação de Simão Mago. Simão Mago é um personagem do Antigo Testamento que propõe ganhar dinheiro através da fé. E ele é aqui representado, então, sendo lambido, sendo seduzido por essas 2 figuras diabólicas, que estão aqui, então, como que deformadas e exprimidas no espaço da representação, colocando para fora suas grandes línguas com as quais eles adulam e seduzem esse personagem, então, que é um contra-exemplo dos usos da fé. É em algumas igrejas da França que o estilo românico vai receber algumas das suas expressões mais altas. Essa é a fachada sul da igreja abacial de Saint-Pierre de Moissac, que fica na França, na localidade chamada também de Moissac. Ela é uma igreja bastante compósita, porque ela tem uma grande história, uma longa história temporal da sua construção, mas o que nos chama a atenção são os seus elementos no estilo românico, como esse portal sul, que foi construído entre 1110 e 1130, em que há essa intrincada representação do Cristo em meio aos evangelistas. Então o românico vai ter uma série de convenções de representação. Nesses tímpanos vai ser muito comum a presença do Cristo em meio à mandorla. A mandorla é o nome que se dá para essa forma. Mandorla em italiano significa amêndoa, então é como se fosse uma amêndoa cortada pela metade. Então o Cristo aparece em meio a esse elemento geométrico, que muitas vezes vão ter estrelas. Representa então o Cristo sobre o trono imperial, mas é um trono imperial que está nos céus, é um trono celestial.
Ele aparece ao lado dos tetramorfos, ou seja, das representações dos evangelistas. Então temos um anjo, um homem alado, veja-se que ele dá um passo para o lado, fazendo então esse movimento de dança, esse movimento contorcido. E são contorcidas também as formas do leão alado. Vejam que o corpo dele vem para um lado, se move como um chicote na direção do Cristo, e a asa dele se eleva para cima em grande movimentação. A figura do touro alado também, aqui aparece com o tronco virado para um lado, a cabeça para o outro, e a própria águia, que representa o evangelista João, também aparece nessa forma contorcida. Ao redor, há uma série de figuras que estão com instrumentos musicais que são entendidos como representações dos anciãos que estão representados no Apocalipse. Essa concepção apocalíptica vai permear também muito das representações do românico. Todos esses sábios, os sábios celestiais que aparecem ao lado do Cristo no Apocalipse, aparecem também figurados embaixo. E todo mundo tem o rosto voltado para o Cristo, fazendo então dele essa figura central, essa figura que é o foco de toda a composição escultórica. É muito interessante ver essas igrejas no seu contexto, porque são pequenas cidades, predominantemente rurais. Então, o românico fica nesses ambientes, ainda que respiram esse ar medieval. E aqui nós vemos a Catedral de Saint-Lazare, na cidade francesa de Autun, construída na sua parte principal entre 1120 e 1146. Mas a torre dela é uma torre gótica, assim como os arcobotantes que estão ao lado da nave central. No portal principal de Saint-Lazare d'Autun, a gente vai ter uma das mais ricas representações do céu e do inferno da escultura românica. Então temos aqui esse portal grandioso, né? Em meio vamos ver a figura do Cristo na mandorla, né? Muito notavelmente na mandorla, e esse elemento por trás dele é o trono. Então é o Cristo na cátedra, na cadeira, portanto, da qual ele reina no seu reino celestial. E Cristo separa aqui à sua direita os eleitos, que estão todos aqui muito alegres. Esse pessoal foi para o céu. Temos aqui a figura de São Pedro, que carrega essa grande chave, e essas figuras estão na Jerusalém celestial, que é entendida como um grande palácio. Temos ao lado de Cristo a figura da Virgem. É muito comum que haja a Virgem ao lado do Cristo, que de certa forma modera o seu poder julgador. Daí também esse grande marianismo que é presente no cristianismo, né? A ideia de se rezar para Maria para que ela interceda junto ao Cristo. A mandorla é sustentada por esses anjos compridos e finos, com suas vestes formadas, então, por essas linhas paralelas. E temos aqui a representação do julgamento das almas. Então, temos um anjo com essa asa comprida para cima, coloca uma alma aqui na balança, e do outro lado está os atos maus do indivíduo que está sendo julgado. E os diabos, como vai ser muito comum nessas representações, eles tentam burlar essa medida. Ele está puxando aqui o braço dessa balança, né? Infelizmente quebrou aqui o braço de uma das balanças. E essas figuras ao redor aqui, elas já estão sofrendo os castigos infernais. No canto inferior direito, temos também a figura de um anjo tocando uma trombeta. São exatamente as trombetas do Apocalipse, que é esse momento final, então, nessa concepção escatológica, ou seja, que concebe e que raciocina sobre o fim dos tempos, eles seriam acompanhados, então, e anunciados por essas trombetas angelicais. Há um elemento muito interessante nessa representação e nesse tímpano, que é o fato que no meio está escrito Gislebertus hoc fecit. E isso aqui significa Gislebertus o fez esta obra. E é um primeiro indício de uma possível assinatura. Alguns acham que é uma assinatura do artista, que faz referência a si próprio, também coloca-se como autor dessa obra, e outros acham que se trata do encomendante, daquele que organizou a construção e encomendou então essa obra. Fica aí a polêmica. No trumeau central, que é
essa pilastra que sustenta, então, a principal trave da entrada, temos essas duas esculturas, são estátuas muito interessantes, né? Certamente é o próprio São Lázaro e a figura da Virgem Maria. É muito interessante ver aqui como as vestimentas se comportam. É quase um fluxo líquido, né? Como se fossem os círculos de uma pedra que cai sobre um lago que formam, então, esses círculos concêntricos que não tem absolutamente nada de realista, mas tem muito de sabedoria formal, gerando esse ritmo visual que é muito próprio do românico. Vejam que as figuras também têm os braços muito presos junto ao corpo. Essa será uma característica forte do românico, que é a presença do bloco escultural. As formas, elas não abrem os braços, elas não se estendem em várias direções, mas elas tendem a manter-se concentradas e fechadas em si mesmas. Os capitéis figurados serão um elemento muito importante da arte românica, como é o caso desse Judas enforcado, que é um dos capitéis da igreja de Saint-Lazare de Thun, realizado entre 1120 e 1146, em que vemos a figura do Judas, então, sobre uma árvore, porque isso, na linguagem visual românica, é uma árvore, e nós temos dois diabos que ajudam o Judas a se enforcar. Outra figuração que é extremamente interessante por mostrar a lógica da figuração românica é a figura de Eva, que é um relevo na igreja de Saint-Lazare de Thun, em que vemos ela aqui escondendo a sua nudez por trás de uma árvore, por trás de um arbusto, e segurando nas suas mãos o fruto proibido. O corpo da Eva é todo encaixado, então, dentro do espaço disponível, mas isso também não elimina essa dimensão de beleza, essa dimensão poética que se coloca nesses sedutores cabelos que vão se desenvolvendo ao longo do espaço, na forma toda sinuosa da planta, como do seu próprio corpo, como se evocasse, então, na sua própria configuração, a figura da serpente tentadora. Outra construção importante dentro do contexto do românico na França é a Basílica de Sainte-Madeleine de Vézelay, construída entre 1120 e 1150. Vejam também essa fachada bastante robusta e bastante compósita, mas que vai agregar, então, esses belos tímpanos. O estilo de Vézelay será um dos estilos mais notáveis do românico francês, e nós vemos aqui o Cristo na mandorla, muito convencionalmente colocado, com os braços estendidos, realizando o julgamento. À sua direita e à esquerda do observador estão, então, os eleitos, temos também os anjos do Apocalipse, e à sua esquerda estão os condenados. Acontecendo aqui, então, em primeiro lugar, o julgamento das almas, temos a balança, exatamente como na outra representação, um diabo que busca burlar, então, essa medida dos atos bons e dos atos maus dos indivíduos, e essas figuras muito longilíneas que foram condenadas estão sendo conduzidas à goela do inferno. Será muito comum a representação da entrada do inferno como a goela, né, a boca de um grande monstro que engolem esses pecadores, que serão então conduzidos aos tormentos eternos do inferno. Essa igreja conta também com um tímpano que é extremamente interessante. Aqui seria uma cena do Pentecostes, que é a reunião que Cristo faz com os apóstolos após a sua ressurreição, e isso vai ser enquadrado também dentro de uma representação de várias narrativas de viagem, as mais absurdas, as mais fantásticas, e que reflete essa ideia de que a palavra divina deve ser levada a todos os rincões do mundo. Então nessa temos o Cristo, que é típica no centro, no sentido de que ele está sentado, mas também está meio de pé, porque a forma é como se fosse achatada contra o plano de representação. Vejam como as vestes dele são vestes revoltas, feitas então com todos esses elementos espiralados, criando todo esse movimento do planejamento, um movimento totalmente gráfico, totalmente referente, portanto, à iluminura, mas que se configura aqui em forma tridimensional. Os apóstolos ao redor todos carregam a Bíblia e, infelizmente, os seus rostos foram vandalizados
Então não temos como é que era a cara deles. Mas embaixo vai aparecer elementos muito curiosos, como, por exemplo, aqui a figura de um cavalo que tem um sujeito subindo sobre esse cavalo. Isso vem de narrativas presentes em textos clássicos, como, por exemplo, em Plínio o Velho, que fala de locais em que os cavalos são tão grandes que as pessoas tinham que usar escadas para subir nos cavalos. Outras figuras que aparecem aqui, figuras fantásticas, como por exemplo os seres humanos dotados de imensas orelhas. Isso também é narrado nessas narrativas fantásticas de viagem. Eram narrativas que eram aceitas como certas. Entendia-se então que em regiões em que poucos europeus teriam estado, haveriam coisas incríveis como esses homens com grandes orelhas. Essas representações fantásticas de povos distantes estão ligadas também a um fator político. A abadia de Vézelay, e por consequência o seu tímpano, está diretamente ligada à história das cruzadas. Cerca de 15 anos depois de que o tímpano foi realizado, o abade Bernardo de Claraval, que foi um importante abade da ordem cisterciense, fez uma prédica conclamando então os reinos da Europa para uma nova cruzada, que seria a Segunda Cruzada. E também Vézelay foi um local de reunião para a Terceira Cruzada. Esses povos, então, que são representados de maneira animalesca, como estes que são chamados de cinocéfalos, ou seja, que têm cabeça de cães, eles são representações desumanizadas dessas etnias, portanto, distantes e desconhecidas que não conheciam a palavra de Deus. Então há todo um processo de desumanização dessas figuras, desses povos, através dessas representações fantásticas. Outro local de grande importância no período românico foi a abadia de Sainte-Foy, em Conques, na França. Durante os séculos 11 e 13, quando ela foi construída, Conques era um importante local de passagem no caminho para Santiago de Compostela. Então é mais uma igreja de peregrinação nessa pequena vila de características medievais e que apresenta na sua fachada todas as características do românico, com suas formas robustas, os elementos geométricos do círculo e do triângulo, e com um belíssimo tímpano que mostra então essa cena fundamental para as concepções teológicas e religiosas da Idade Média, que é o juízo final. Temos nesse tímpano a figura dominante do Cristo ao centro, com a sua mão direita estendida para cima, designando assim os eleitos, aqueles que vão para o céu. E a sua mão esquerda, e note-se também o tamanho das mãos, há toda uma desproporção, porque o gesto do Cristo é o que é o mais importante. Com essa mão esquerda estendida para baixo, então ele designa essa região toda à sua esquerda, que é a região dos tormentos infernais. Muito interessante comparar o lado que representa o céu, que é representado então como uma arquitetura, ou seja, a ideia da Jerusalém celestial, em que tudo é mais organizado e mais sereno e mais tranquilo, com o lado dos tormentos infernais, em que predomina uma composição mais caótica, mais bagunçada. A ideia de ordem, assim, é associada com a santidade e com o paraíso, enquanto que a desordem e o caos são atribuídos, então, à dimensão infernal. Note-se que no terço inferior, então, aqui temos a figura de Satã que está sentado num trono, de certa forma repetindo, mimetizando a forma como Cristo está sentado em seu trono celestial. Então está presente aqui a concepção do diabo como o macaco de Deus, ou seja, como aquele que imita a Deus num sinal contrário, invertido, de maneira grotesca e terrível. Um elemento muito curioso desse tímpano, acima, nas arquivoltas, são essas figuras que são chamadas de anjos curiosos. São esses elementos quase anedóticos que estão presentes também na arte românica, com essas figurinhas que parecem espreitar por trás dessa fita e que fazem então uma espécie de comentário visual às margens da narrativa principal, que é a narrativa do inferno. Nesse Cristo, então, bastante imponente, nós vemos ainda a permanência de algumas das cores desse trabalho original, porque a arte românica, como tudo na arte medieval, era bastante colorida. A maior parte das obras que nós vemos, que estão
na parte exterior dos templos, elas já perderam a sua cor por conta do tempo, mas aqui a gente pode ter um vislumbre então desse azul e dessas cores e podemos imaginar como tudo isso era intensamente colorido, o que contribuía para a sensação visual do fiel. Em meio então a Jerusalém Celestial temos a figura de Abraão, temos várias figuras aqui santificadas que fazem referência a várias histórias bíblicas. Essa organização da dimensão celestial contrasta com o aspecto grotesco e bagunçado da dimensão infernal, onde vemos aqui então o inferno sendo representado por essa goela monstruosa, onde esse diabo vai socar então os condenados, que vão cair do outro lado e vão sofrer então todos os tormentos infernais. Em toda essa região, então, à direita, nós podemos ver os vários castigos que aguardam os pecadores nas trevas infernais, em que podemos ver figuras, por exemplo, como um cavaleiro vestindo uma cota de malha, que provavelmente é uma representação do orgulho. Vejam que ele caiu e ele vem junto com o seu cavalo. Temos também um casal aqui que representa a luxúria, enquanto que Satã está sentado no seu trono, envolvido por cobras que saem do seu corpo e tem os pés postados sobre uma representação que alguns entendem como sendo uma representação da preguiça. Temos uma figura de um homem enforcado também que carrega uma bolsa de dinheiro. Isso pode ser uma referência ao pecado da usura, ou seja, o empréstimo a juros, que era proibido pela fé cristã, ou então uma referência a Judas com suas 30 moedas de prata que ele recebeu para atrair o Cristo. Outra representação é de uma figura que recebe uma tortura na língua, provavelmente uma referência ao pecado da calúnia. Temos então pessoas sendo assadas em espetos, pessoas sendo mordidas pelos demônios, penduradas de cabeça para baixo, e inclusive aqui uma figura de um rei que tem então a sua coroa sendo devorada por um demônio. Todas essas concepções fazem, então, a referência a esse conjunto mitológico que é muito forte na Idade Média, na concepção, então, das trevas infernais e das ameaças no pós-morte, e que, portanto, buscam levar o fiel a um comportamento ético e responsável diante das leis de Deus. A arte românica, sim, demonstra a harmonia e a paz da vida celestial, fazendo-a contrastar com a desordem das trevas infernais. Com esses elementos, então, que buscam gerar o fascínio e, ao mesmo tempo, o temor dos cristãos, a arte românica comunica, dessa forma, todos os conteúdos religiosos e busca também despertar a consciência do fiel e fazê-lo se encaminhar para o caminho do bem. Com essa intrincada composição do juízo final no tímpano da igreja de Sainte-Foy, em Conques, eu encerro essa breve apresentação da arte românica. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidades e até a próxima. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntans rapidly peel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick